Olá, Roger, obrigado a todos que estão me assistindo. Então, a minha história em Portugal começou mais ou menos é, em novembro de 2020, quando eu decidi vir passar férias com minha esposa aqui. A minha mãe, ela mora em Portugal, e então a gente decidiu vir visitar ela. Nessa altura era a pandemia, era o Covid, era a pior época para poder viajar, mas era a única época que eu conseguia tirar férias. Então, nós viemos visitar ela, eu vim mostrar para minha esposa Portugal, porque ela nunca tinha conhecido, nunca tinha saído do Brasil vindo para a Europa. E engraçado que nessa altura eu não podia entrar em Portugal. Eu tive muitos problemas para entrar em Portugal, porque por mais que eu fosse filho de uma cidadã portuguesa, eles não queriam deixar eu entrar em Portugal. Se eu não me engano, a gente tentou, na altura, a gente disse para o agente consular, que é do CEF, que era uma reunião familiar, onde a minha mãe estava aqui em Portugal sozinha e eu vim visitar ela. Na altura, o guarda disse que não era motivo, só que eu já tinha tirado a minha nacionalidade, eu tinha a certidão de nascimento, eu ainda não tinha os documentos. Então, quando eu mostrei isso para ele, ele não pôde me barrar. Ele não pode barrar um cidadão português de entrar em Portugal. É complicado, porque é muito difícil você viajar. Foi muito difícil viajar na pandemia. Eu vi muita gente também que ia para os Estados Unidos, que tinha que fazer quarentena no México. E é muito complicado que você chegar lá, por mais que você esteja certo com tudo, com todos os documentos, você fica nervoso na hora, fico com medo de não entrar. Então eu consegui entrar, viemos passar férias aqui e eu tinha um amigo meu, um conhecido que trabalhou na empresa que eu trabalhava no Brasil. No Brasil eu já trabalhava com auditoria. Para quem não sabe, auditoria é a atividade que faz a análise das demonstrações financeiras de uma empresa. O auditor tem essa função. A empresa tem lá os seus balanços, seus números, e no final de cada exercício, que a gente chama de cada período, as demonstrações financeiras precisam ser analisadas. Então chamam o auditor vai, faz a análise dos números e dá um parecer sobre isso. É basicamente esse o trabalho que eu faço. Então, eu conheci um rapaz que era nosso amigo assim, de um grupo de investimentos, estava aqui e eu me interessei. Eu sempre fui um rapaz muito curioso. Eu gosto de fazer network, eu acho que o network é o segredo de tudo. Não adianta você ser um cara talentoso se você não tem network. Você, às vezes, fica apagado. Então, eu acabei conversando com ele, Roger, e perguntando como é que era aqui a vida em Portugal. Eu tinha curiosidade, porque eu morei aqui na minha infância, mas eu não tinha essa ligação com Portugal, porque eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos no Brasil. Então, para mim, essa raiz já estava, esse vínculo não tinha mais. Então, eu conversei com ele e ele falou, cara, olha, eu estou trabalhando aqui numa empresa e tem uma vaga. E aí ele falou, pô, você não tem vontade de vir trabalhar aqui? Eu falei, pô, cara, me manda essa vaga aí. Aí eu vi a vaga e o salário era interessante e tudo mais. Eu pensei assim, pô, por que não? É, o não eu já tenho, então eu fiz a entrevista com os sócios, passei na primeira entrevista, passei na segunda, em momento nenhum eu falei que eu era português, ou seja, até então era um brasileiro que tinha, que tinha alguma certa experiência na área e queria trabalhar. Passei e eles perguntaram para mim: e aí, Rodrigo, qual é a sua disponibilidade para vir? Eu falei: olha, tipo, isso era em. Eu fui em outubro para. Eu viajei em outubro para Portugal, eu estava fazendo a entrevista já em novembro. E em dezembro eu já estava embarcando para cá. Tipo, assim que saiu, eu já pedi demissão, cumpri acho que é um mês que você tem que dar, e já vim para cá. Bacana, interessante, cara. Então, você já teve uma experiência em Portugal, voltou, e aí depois voltou de novo já com emprego. Exato. Em Portugal, quando eu tinha 3 anos, minha mãe se separou do meu pai. Eu já era muito novo. Então ela decidiu vir para Portugal e eu vim com ela e eu fiquei de 2000 a 2007. Ou seja, quando eu fiz 10 anos, minha mãe decidiu voltar para o Brasil por conta dos meus avós que já eram de idade e tudo mais. Aí nós regressamos para o Brasil e quando eu cheguei no Brasil eu tinha um sotaque de português. Eu falava português de Sério? Portugal. Como que Exatamente. é isso? Olha, meu apelido era português, para você ter noção. Sério? É, Hoje em dia eu misturo os dois. Tem muitas coisas que você acaba pegando, por mais que você ache que é estranho, no começo a gente acha que pô, fala é feio, eles usam tu. Por exemplo, o brasileiro fala, você está vendo? Eles falam, estás a ver?
Ah, Então é entendi. muito complicado. A gente fala no gerúndio, entende? Então é, é muito difícil. Aí tem coisas que, por exemplo, é controle, não é controle, é controlo. Tem palavrinhas assim que você acaba tendo que pegar. Então, para mim foi. Eu não consigo dizer se foi difícil essa minha adaptação aqui, porque eu levei muito de boa, sabe? Eu trabalhei muito tempo em home office. Quando eu cheguei, estava no pico do Covid e entrou o lockdown. Então, eu fiquei 4 meses de home office, trabalhando de casa. No caso da minha profissão, é possível fazer isso. Bacana, show de bola. E conta pra nós, cara, porque para muitos brasileiros que vão para Portugal, não existe visto, né? A gente só pega o passaporte, já chega lá e lá a gente vai tentando as possibilidades. Como você tinha essa possibilidade da cidadania, pela família, né? Você sente que para você foi mais fácil devido a isso? Olha, não vou falar que não foi mais fácil. Óbvio que você tendo a cidadania, você tem acesso às coisas. Por exemplo, aqui nós temos o chamado NIF, que é o CPF no Brasil, que é o número de contribuinte. Eu não tive burocracia para pegar isso. Minha mãe já tinha. Quando eu tirei minha cidadania, a minha mãe ela mora em uma cidade mais afastada de Lisboa. Então é mais fácil de pedir documentação porque são menos pessoas pedindo, é o interior. Então toda essa burocracia de documento, a minha mãe tratou para mim. Ela pediu meu número como se fosse o SUS aqui. Ela já foi tratando de tudo isso quando ela conseguiu tirar minha cidadania. Óbvio que eu gastei aí uns 4 mil reais para tirar, mas mesmo assim foi minha mãe tirando aqui, porque se fosse uma pessoa de terceira, seria muito mais caro, entende? Mas em relação a isso, abre-se muitas portas, sabe? Você consegue acesso a trabalhos melhores. Lógico que não tô dizendo que o brasileiro que chega aqui ele não consegue. Cara, consegue, mas de fato foi muito mais fácil.